tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. No Senhor está toda graça e salvação. Nele encontramos o amor e o perdão. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Não vacilará quem confia no Senhor. Ele nos sustenta, nos conduz pela mão. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. O Senhor é bom, é ternura e compaixão. Seu amor nos chama a viver como irmãos. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Um domingo abençoado, cheio de vida, de alegria e de paz para você, querido telespectador, querida telespectadora da nossa TV Integração. É o nosso programa Mensagem de Fé e Vida entrando no ar. É Padre Amarildo quem tem a alegria de mais uma vez entrar no seu lar, neste momento sagrado do almoço, para partilhar com você a palavra de Deus, a palavra da Igreja. É muito bom estar com você novamente. No último programa, nós tivemos a oportunidade de refletir sobre o mês missionário, sobre a missão adigentes, sobre a palavra de Jesus que disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, conforme está no capítulo 16 do Evangelho de Marcos. Ide, fazei que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a todos a observar o que eu vos mandei. E eis que estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A igreja é chamada a acolher esta palavra de Jesus e vivê-la. Ir para as nações, evangelizar, testemunhar o Evangelho de Jesus, fazer que todas as nações se tornem discípulos através do batismo e do ensino, ensinando a todos a observar o que eu vos mandei. Então, refletimos de uma forma muito especial sobre a chamada missão adigentes, a missão além das fronteiras, a missão junto a outros povos, a outras culturas diferentes. E vimos a importância da inculturação da fé, de que a mensagem do Evangelho seja feita, seja divulgada com respeito profundo à cultura dos povos. Por isso, quando o missionário chega numa comunidade indígena, chega num outro país, a primeira coisa que ele precisa é conhecer a cultura daquele povo, para que a sua mensagem seja inculturada, possa chegar de uma forma respeitosa às pessoas que vivem naquele país, naquele povo, naquela cultura diferente. Então não pode ser uma mensagem aculturada, desrespeitando a cultura que nos acolhe, mas é preciso que aconteça num diálogo intercultural. Quem veio de uma cultura diferente agora se encontra com uma outra cultura e vai estabelecer um diálogo
um diálogo cultural, procurando fermentar essa cultura nova com os valores que vêm do Evangelho. E o Evangelho visa justamente humanizar, né, aquela cultura, fazendo com que os valores do Evangelho possam ser vividos por aquele novo povo. Mas a missão, é importante lembrar, ela não acontece somente além das fronteiras. Por exemplo, eu sou um padre diocesano, né? Eu não sou chamado a trabalhar no mundo todo, mas a testemunhar o Evangelho nas paróquias que fazem parte da Diocese de Divinópolis. Eu já, nesses 30 anos de padre, já trabalhei em Carmo do Cajuru, meus primeiros anos de ministério. Depois, por 12 anos, trabalhei em Itaúna, na paróquia de Santana. Depois, na paróquia Imaculada Conceição, em Pará de Minas. Depois tive a oportunidade de continuar meus estudos em Roma. Voltei, fiquei alguns meses em Nova Serrana, onde procurei trabalhar na paróquia de São Sebastião. Depois fui transferido para Pará de Minas novamente, onde trabalhei por 5 anos e meio na paróquia de São Francisco e agora estou há 6 anos e meio na paróquia de São Joaquim, em São Joaquim de Bicas. Então, é na nossa diocese que eu vou viver a missão, né? Na obediência ao bispo, na comunhão com o bispo diocesano, como parte, do presbitério da diocese. Então, vou junto com os irmãos do ministério testemunhar o Evangelho, animar as comunidades, né? Essa é a nossa missão como padre diocesano. Então, uma palavra-chave se chama comunhão. Comunhão com o bispo e comunhão com os outros presbíteros da diocese. Então, a gente não anuncia a si mesmo, mas anuncia o Evangelho em comunhão, com a igreja diocesana, com a igreja no mundo todo. Então, é importante lembrar isso, Mas também a missão não é vivida só por nós que recebemos o sacramento da ordem, ou por aqueles que religiosos celebraram os votos religiosos, mas a missão é para todos aqueles que foram batizados. Todos aqueles que foram batizados devem ser missionários. Então a igreja toda deve ser missionária. Todos os cristãos são chamados a anunciar o Evangelho. Nós recebemos esta graça e este ônus, esta graça e esta missão no dia do nosso batismo, quando fomos incorporados no corpo místico de Cristo, que é a igreja, quando recebemos a unção com o óleo do crisma, que nos tornou, podemos assim dizer, continuadores da missão de Jesus, participantes da sua tríplice missão, da missão pastoral, da missão profética, e também da missão sacerdotal. Então, o cristão, todo ele, foi ungido por Deus, recebeu o dom do Espírito Santo para que seja um outro sacerdote, ajude a consagrar esse mundo a Deus através do seu trabalho. É a chamada missão, o sacerdócio comum dos fiéis. A missão profética, porque todo cristão é chamado a evangelizar, a anunciar a boa notícia e denunciar o pecado. E também a missão pastoral, porque todo cristão tem que ser, no meio em que vive, pastor, ajudar a conduzir as outras pessoas a Jesus, que nos leva ao Pai. Nós que estamos vivendo aí agora, por exemplo, esse tempo eleitoral, a missão do fiel leigo, ela é vivida não só dentro do templo, não só nas pastorais, não só nos movimentos, não só nos ministérios dentro da igreja, dentro da comunidade eclesial, mas ela deve ser vivida no mundo. O Concílio Vaticano II, em especial a Gaudium et Spes, a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, lembra isso, que o lugar da atuação do fiel leigo é justamente no mundo. Então não cabe ao padre, por exemplo, ser candidato a presidente, a governador, a deputado, a senador. Não é a nossa missão. Essa missão é do fiel leigo. Ali
né, vivendo essa missão, ele deve testemunhar o Evangelho de Jesus. Né? Não só com a Bíblia na mão, né, como um candidato a presidente toda hora falava, né, Deus seja louvado. Né? Não é só isso. Isso é o mais fácil. O mais difícil é viver. Por exemplo, um político cristão tem que ser justo. Tem que ser honesto? Tem que defender a vida? Tem que contribuir para a construção da superação das injustiças sociais? Tem que ser mais humano, tem que ajudar a transformar a sociedade numa sociedade mais humana. Tem, por obrigação, o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana. Né? Então, isso é fundamental. A missão do fiel leigo é colaborar através, né, do exercício da sua missão, da sua profissão, né, ajudar na humanização da sociedade. Pensamos, por exemplo, um professor, uma professora. Olha que missão mais digna, né, para que ele viva a sua missão. Ele não precisa fazer da sua aula de português, né, uma aula de catecismo. Ele não precisa fazer da sua aula de matemática um catecismo, ou da sua aula de ciências uma aula de catecismo. Não é isso. Mas ele tem que cumprir bem a sua missão, né? Porque a fé, ela não é contrária à verdade. Ela não é oposta à ciência, de forma alguma. Né? O que atrapalha, muitas vezes, é a falta de aprofundamento. Né? É a falta de aprofundamento. Então, quando um professor se dedica à verdade, a ensinar, né, o conhecimento, a ensinar a ciência com verdade, ele está cooperando por um mundo melhor. Né? Ele está vivendo bem a sua missão, ele está dando um testemunho cristão. Né? Quando ele faz da sua aula a possibilidade de ajudar, né, a que a sociedade seja mais fraterna, mais tolerante, ele está vivendo bem a sua missão. Né? Na família, por exemplo, ninguém substitui o papai e a mamãe como aqueles que definem se terão filhos, quantos filhos terão. É o que a gente chama de paternidade responsável. Né? É papel do fiel leigo, é o casal que vai definir quantos filhos terá, qual a educação que será dada ao filho, os valores que serão ensinados. É o casal, é a paternidade responsável. Pode ter um filho só, pode ter 7, como meu pai e minha mãe tiveram, mas que tenha os filhos que, em consciência, sabem que poderão acolher, poderão cuidar, poderão educar, poderão amar, proteger, né? Humanizar. Né? Então, ninguém substitui papai e mamãe, ninguém substitui o casal. Tem uma vocação especificamente leiga, dentro de casa, né? Na economia. Meu Deus, como precisamos hoje do espírito cristão no mundo econômico, na organização da economia do país. Papa Francisco, no documento chamado Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, ele fala, né, do aspecto desumano da nossa economia em nível de mundo, né, de uma sociedade que se abala porque a Bolsa de Valores, né, diminuiu 1 ponto, 2 pontos, mas uma sociedade que não se afeta, né, diante da morte de um velho na rua por frio, né, que não se afeta, né, pelo assassinato de jovens, né, pela mortandade, por exemplo, de imigrantes fugindo da fome, da guerra, né, do norte da África, da Síria, da Líbia, né, e não se afeta com isso, mas se preocupa somente com o ter, né, somente com o lucro e assim por diante. Então, o exercício da profissão é também uma forma de viver a missão cristã. Agora, com verdade, com honestidade, com amor, procurando fazer com que o nosso testemunho cristão ajude a sociedade a crescer, a se tornar mais humana, mais solidária e mais fraterna. Então vamos continuar a viver o nosso mês de outubro, mês de oração pelas missões, mês de reflexão sobre a nossa missão, a nossa vocação a sermos missionários de Cristo, a testemunharmos o Evangelho onde o Senhor nos chamou a viver.
na família, no exercício da profissão, no mundo da cultura, no mundo da ciência. E que o Senhor venha em nosso auxílio, que nos conceda o dom do Espírito Santo, nos conceda a sua graça para podermos testemunhar o Evangelho de nosso Senhor em todos os ambientes. Que o Senhor, Deus da vida, pela intercessão de São Francisco de Assis, pela intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus e todos os santos missionários, que Ele nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Continue ligado na nossa programação. Até a próxima, se Deus quiser. Eu ouvi teus apelos de amor, então respondi, aqui estou, aqui estou. Eu vim para dizer que eu quero te seguir, eu quero viver com muito amor o que aprendi. O Senhor necessitou de braços para ajudar a ceifar a messe. Eu ouvi seus apelos de amor, então respondi, aqui estou, aqui estou. Eu vim para dizer que eu vou profetizar e com meus irmãos um mundo novo edificar. O Senhor necessitou de braços para ajudar a ceifar a messe. Eu ouvi teus apelos de amor, então respondi, aqui estou, aqui estou.